Amém. Pobre eu, fraco e pecador, nas mãos desse Deus maravilhoso, temos acesso, temos condição, então, de prestar esse culto a Deus. Antes de falar um pouco do Evangelho, só quero me apresentar. Alguns irmãos acharam estranho. Quem que é esse que está invadindo aí? Quem chegou aí? Meu nome é Alexandre, eu fui pastor aqui nesta igreja na década de 90, não que eu seja tão velho assim, né? Mas eu cresci nesta igreja, na verdade, quando ela era congregação da primeira igreja, era no Colégio IP, aqui ao lado. E minha família mudou de Minas para Goiânia, eu era adolescente e cresci aqui nesta comunidade. Era uma congregação, depois se tornou igreja. Me tornei pastor, fiz seminário, tornei pastor. Fui enviado à África, Moçambique, onde até hoje eu sirvo, indo sempre lá, indo e voltando. E em 97, 98, eu saí desta igreja e fui para o campo de Pontalina, onde permaneci 21 anos, retornando em 2018, estava não mais na igreja presbiteriana, ajudando uma outra denominação, e quando foi ano passado, eu estive visitando aqui, e Deus falou, volta às suas raízes, E foi quando eu conheci o pastor Giovanni, já conheci o Rômulo há alguns anos, e pude retornar e de volta a casa. De maneira que estou muito feliz de estar com os irmãos. É uma igreja diferente, Eu acho que aqui poucas pessoas, não sei se aqui hoje tem alguém da minha época, mas é bom ver como o reino de Deus é maravilhoso e como a igreja do Senhor vai crescendo. E aqui estou, e pela graça de Deus, com o propósito de ajudar, de colaborar, de servir. Faço parte aí da equipe da classe de integração, juntamente com o pastor Israel e o Rômulo também, e temos aí servido ao Senhor. E hoje estou aqui para juntos compartilharmos do Evangelho, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu convido você, então, a abrir comigo lá no texto de Colossenses, capítulo 2. Colossenses é uma carta que me acompanha desde a minha adolescência. Minha família se converteu quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, numa igreja, a igreja presbiteriana de João Pinheiro, em Minas Gerais. Eu sou mineiro, tá certo? Gosto muito de queijo. E quando eu vim para cá, para Goiânia, na minha adolescência, e na época nesta igreja era o pastor reverendo Ângelo Iscarel, e logo em seguida assumiu o reverendo Mauro Meister. E foi quando eu fui despertado para a obra missionária, e através de um trabalho que nós fizemos na cidade de Vianópolis, com um pastor americano, Ted Wright, e a sua esposa Jean, que são meus pais, eu considero como os pais em Cristo. E quando eu me interessei, então, para estudar a Bíblia, eu ganhei um livrinho, na época do pastor Mauro e o pastor Rubens, um livrinho chamado Andai Nele, do Russell Shedd, que era um comentário de Colossenses. A primeira vez na minha vida que eu tinha lido um comentário, que eu ia ler um comentário da Bíblia. E logo em seguida me preparei, fui discipulado e fui para o seminário, e Colossenses sempre esteve no meu coração. Recentemente terminei um mestrado e o tema do nosso trabalho foi justamente a carta de Paulo aos Colossenses, porque ela tem muito a nos dizer nesses dias, com tanta coisa acontecendo em nossa volta, tanta turbulência. É uma carta muito atual, como toda a Escritura é atual. A Bíblia fala, é Deus falando. E Colossenses é uma carta que realmente mexe com a gente e nos traz uma motivação e um desafio muito grande, que é justamente o que significa ser cristão no mundo em que a gente está vivendo agora. Assim como foi para aqueles irmãos na época de 60, 62 depois de Cristo, quando Paulo escreveu esta carta. Eu convido você a ler comigo o capítulo 2, versos 6 e 7, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos ler juntos esse texto? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graças, em ações de graças. Vamos orar. Ó Deus, continue falando conosco.
Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor agora tire tudo que possa impedir de ouvirmos a Tua voz. Dá-nos fidelidade ao lermos a Tua palavra, para que venhamos a falar, a expor unicamente o que o Senhor deseja, unicamente o que está na Tua palavra. Que Teu povo aqui reunido esteja com o coração aberto para ouvir, entender e praticar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito de analisar os nossos dias. E eu não sou muito de ver televisão, apenas gosto de assistir jornal. Não é? E sempre acompanho os noticiários, especialmente noticiário internacional, gosto muito. E olhando a nossa volta, o que está acontecendo, eu sempre pergunto a mim mesmo e a Deus, o que está acontecendo com o mundo? E quando eu olho para a nossa cidade, cidade de Goiânia, é uma cidade linda, maravilhosa, mas que tem algumas coisas que são extremamente incoerentes com a realidade que vivemos. Por um lado, temos uma das capitais mais evangelizadas do Brasil. Se tem um lugar que tem igreja, chama-se Goiânia. Igreja é o que não falta aqui. Para falar a verdade, quando você anda pela rua, pelas avenidas as principais, somente aqui no bairro Setor Bueno, essa região, cada quinzenalmente falando, você encontra uma nova porta, uma nova placa, com um novo nome diferente. Uma nova igreja surge. São centenas e centenas e milhares de comunidades que vão surgindo, igrejas com todo tipo de proposta, todo tipo de teologia. Vai crescendo. E se você olhar para o censo, e talvez o último censo que tivemos no Brasil foi 2010, mas depois disso houve sempre acompanhamento, não um censo oficial, mas pesquisas foram feitas. Por exemplo, uma que eu analisei em 2019, hoje os evangélicos são mais de 30% da população. Talvez 40%, dizem alguns otimistas. E está crescendo. E Goiânia é mais ainda, parece que é uma cidade muito evangelizada, e parece que ser cristão aqui é uma moda. Todo mundo fala que é cristão. Teve uma época que todo mundo gostava de andar com um versículo nos carros, né? Plotado nos carros. Hoje nem tanto, mas tem outros dizeres, pertence a tal igreja, a tal movimento, Deus me deu, presente de Deus. Né? Muitos casos você vê aí, mas se você pedir emprestado, Deus não empresta. Né? Então é presente de Deus. E bate no presente de Deus, você o que acontece. Mas é uma moda em Goiânia. Mas ao mesmo tempo, eu estava lendo e estudando, Goiânia se tornou, se não me engano, a segunda cidade mais desigual da América Latina. Ou seja, e basta você andar por aí. E essa semana me comoveu muito. Estava indo com o supermercado com a minha irmã e o tanto de sem-tetos que nós estamos encontrando nos semáforos da cidade. Vidas e mais vidas. Tem um lugar que eu encontrei com uma senhora grávida, ali no sol, tentando migalhas para manter-se viva. Ontem, passando próximo aqui da T1, encontrei com, não sei se era um rapaz, não deu para identificar bem, estava transtornado, em surto psicótico por causa de droga, e perambulando em nosso meio. Eu trabalho numa escola no setor Urias e todo dia eu cruzo a cidade do lado nordeste para cá. E quando eu comecei eram poucas. Agora são várias famílias inteiras, vivendo ao relento, debaixo de marquises ou sem nada para cobrir. Esta é a cidade mais evangelizada do Brasil. Uma cidade que ostenta templos luxuosos, crentes que pregam uma teologia da prosperidade, que basta você ser cristão, que você vai ser rico, mas que fecha os olhos para uma miséria que está do nosso lado. Não precisamos ir muito longe, não. Dê uma volta aí, e você vai ver e vai concordar comigo como isso tem crescido. E não vamos culpar aqui político A e B, que não é essa a questão, direita, esquerda. Temos que parar com isso. Temos que ser realistas e dizer que os dias são maus. Paulo fala isso. Aproveitai o tempo, porque os dias são maus. E nesse contexto todo eu pergunto, o que é ser cristão numa realidade como essa? E não apenas isso, a violência tem crescido.
Engraçado, quanto mais se fala da violência contra a mulher, parece que mais está crescendo. Cada vez que você assiste um jornal local, você viu que a pessoa, por ciúme, matou a companheira. Ou coisas absurdas. Fiquei sabendo recentemente de um crime, algo terrível aconteceu numa cidade, acho que no norte de Goiás, que 2 crianças foram assassinadas. E assim vai crescendo. Lembro da cidade que eu trabalhei com o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, e nós acompanhávamos de perto a situação das crianças e adolescentes no Brasil e no estado de Goiás, e participamos de vários eventos. E eu lembro uma vez de um promotor aqui na cidade de Goiânia, num curso que fizemos, ele fala assim, olha, o Brasil tem melhorado em muitos aspectos. A qualidade de vida, por mais que enfrentamos uma crise, tem melhorado em alguns aspectos. Mas tem uma geração que não vai usufruir disso. E são os nossos jovens, que eles estão morrendo antes de completarem 18 anos. E não é por doença, nem tinha pandemia na época, tá certo? Não é por alguma moléstia que invadiu o mundo, mas era pela violência. E por incrível que falou, que viemos a pensar sobre isso, ele falou a violência doméstica. É o que está acontecendo. E eu pergunto, como é que é ser cristão? Como é que é ser igreja num contexto como esse? Hoje alimentamos, cada um na sua casa, com seu teto, com seu cobertor. Engraçado que o inverno em Goiânia parece que é mais quente que o verão, né? Mas é normal. Mas graças a Deus temos abrigo. Mas tem centenas que não têm o que comer. Recentemente, uma pesquisa, se não me engano, da CNN, foi dito que teve ano passado, nesse período de pandemia, talvez 73 milhões de brasileiros tiveram 1 ou mais dias sem ter o que comer em casa. Goiânia não tem 2 milhões de habitantes. O que é 73 milhões, então? E onde está a igreja de Jesus Cristo? O que é ser cristão numa cidade como essa? E as propostas das músicas que surgem por aí? Como o ser humano passou a ser objeto, para ser explorado, abusado, de todas as idades. Para falar a verdade, nada contra quem gosta, mas eu não gosto. Esses funks por aí que proclamam uma letra tão suja. Se você pegar a meninada, eu dou aula para crianças, do 1º ao 5º ano. Se você pegar qual estilo de música que eles gostam, 99,99999% vai dizer funk. Por que ficou impregnado? É claro que tem funk bom, deve ter, eu não conheço, mas deve ter, né? Mas essa é a realidade. O respeito parece que morreu. Não existe mais respeito. Não existe mais dignidade, não existe mais seriedade. A mentira é a verdade, quem fala a verdade é o que está errado. Para falar a verdade, vivemos num país que ser o certo é ser o errado. E ser o errado é ser famoso. Olha as mídias sociais. Gente falando de tudo e sobre tudo. Meu Deus, como existem expertos em todos os assuntos nos TikToks. Sabem tudo, dão conselhos sobre tudo. De vida matrimonial, a vida financeira, energia nuclear, ou o que for. Todo mundo sabe alguma coisa. É interessante que raramente tais pessoas têm menos de 100 mil, 200 mil seguidores. É o mundo no século 21. E os crentes? E o que é ser cristão num mundo como esse? Para falar a verdade, hoje as emoções também são extremamente forjadas, não é? Várias vezes eu já vi em muitos locais que participei, das pessoas na hora do culto e louvando a Deus, fazer uma cara muito bonita e sofrendo, e aí tirar uma selfie para mandar estou louvando ao Senhor. Isso comove a multidão. E tem várias e várias curtidas. Não que eu seja contra fotografar, não é nada disso. Estou dizendo como nós vivemos num mundo onde as pessoas forjam uma imagem para transparecer aquilo que elas não estão e não estão fazendo. Eu tenho certeza que quem faz isso não está louvando a Deus, está querendo curtidas. E se não é Cristo que aparece, isso não é um louvor. Mas é o mundo que nós vivemos. Onde está a cidade mais evangelizada do Brasil? Esse texto que eu li com os irmãos, escrito por Paulo, quando ele estava preso em Roma,
Lá em Atos, capítulo 28, você vai ver essa prisão de Paulo, numa casa que ele alugaram, uma prisão domiciliar, se fossem falar nos termos modernos de hoje. Paulo estava lá preso quando recebeu a visita de um homem chamado Epáfras, um pastor de algumas igrejas no Vale do Lico, a Ásia, hoje Turquia, aquela região ali, que foi e contou a Paulo a seguinte história. Na cidade de Colossos, uma cidade que no passado foi muito importante, uma cidade muito rica, muito bela, muito bem construída, mas que uma outra surgiu e teve algum terremoto um tempo atrás, e essa cidade ficou menos importante, foi perdendo a sua importância, e ali surgiu uma comunidade cristã. Não que Paulo tenha fundado esta igreja, mas fruto da evangelização de Paulo na região, pessoas se converteram e ali junto com Epáfras surgiu uma igreja bonita, uma comunidade nova, de gente, todo tipo de gente. A maioria escravos que foram libertos, escravos que ainda eram escravos, gentios e não judeus, que se converteram à chamada seita do caminho, que era assim que eram chamados os cristãos na época. E buscavam a Deus, e começou uma comunidade linda e maravilhosa, mas a cidade em si, Colossos, por ser uma cidade que no passado foi muito importante, tinha gente de todo tipo, e aparece todo tipo de mestre. E na época daqueles dias surgiram algumas pessoas que começaram a ensinar uns ensinamentos assim, bem constrangedor e muito atraente. Diziam o seguinte, que o mundo, que o universo, é separado entre as coisas materiais e o espiritual, e Deus está no espiritual, e que Deus enviou um tal Jesus realmente para salvar a humanidade. Mas o pobre infeliz morreu na cruz e foi um azarado, não deu conta. Sendo assim, para você chegar até Deus, teria que você cultuar anjos, fazer uma série de rituais, ter um conhecimento todo esotérico, especial, você teria que acrescentar um monte de coisa para você vencer esse espaço entre Deus e o homem, e chegar até Deus. E esse ensinamento, por incrível que pareça, começou a entrar dentro da igreja de Colossos. Foi quando Epáfras viajou mais de 1.000 quilômetros e foi até Roma e contou o que estava acontecendo ao apóstolo Paulo. E Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa linda carta que na nossa Bíblia está em 4 capítulos, mostrando àquela igreja a verdade suprema que ela jamais podia se desviar. Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o nosso contexto que estamos vivendo hoje? Meus irmãos, nessa época que vivemos, onde estamos numa cidade com várias propostas de evangelhos, que não é o evangelho, estão vendendo por aí um Cristo que não é tão Cristo assim, porque precisa de muito mais coisa para se ter a salvação. Hoje nós entregamos aqui nossos dízimos e ofertas e tem muitos lugares aí proclamando que se você não der tanto, você não tem a bênção de Deus. É um comércio, é uma barganha, mas se anuncia o nome de Jesus, mas não o Jesus das Escrituras. É uma cidade que, dita evangelizada, mas que não conhece o evangelho verdadeiro, porque, infelizmente, por mais que existam milhares de igrejas e milhares e centenas de milhares, talvez, de cristãos, não existem muitos que realmente vivam o evangelho de Jesus Cristo. É uma cidade que proclama a sua beleza, né? As suas ruas tão maravilhosas, as suas árvores, agora estão com essa promessa do BRT, que eu não sei quando vai ser concluído, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, uma cidade que ostenta riqueza, com prédios luxuosos, com tantas coisas maravilhosas. E um povo que se diz cristão, que está muito preocupado com seu conforto, com seus templos maravilhosos, com as suas programações muito internas, mas que fecham os olhos para os miseráveis que estão morrendo nos semáforos em nossa volta. E eu olho para Colossenses e vejo o apóstolo Paulo mostrando aquela igreja e mostrando a todos nós o que significa ser cristão, de fato. E quando eu falo cristão, por favor, não ligue isso à religião, à religiosidade, como nós temos costumes de ver por aí. Não estou falando de um jargão gospel, desse mundo gospel que criaram por aí, que vendem Jesus como um objeto que dá dinheiro. Alguém já disse no passado que quer ganhar dinheiro, monta uma igreja. Eu vi um anúncio assim uma vez. E vou falar a verdade para vocês. Tem muito
Muita gente aí ganhando em cima disso. Não é o nosso caso, graças a Deus. Mas existe. E dizer que não existe é pecado, porque existe e existe sim. Agora, o que é ser cristão nesse contexto? O apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja, ele expressou claramente para aqueles irmãos o que significa ser de fato um seguidor de Jesus e não se deixar levar por essa onda de um falso cristianismo, se assim eu posso chamar, que existe em nossa volta. Como é que eu posso realmente afirmar uma fé? Como é que eu posso realmente afirmar que creio num evangelho diante de um contexto onde tem tantos falsos evangelhos? As últimas mensagens que o pastor Giovanni trouxe aqui, principalmente de manhã, falou sobre os falsos mestres, não é? E como que você combate o falso é conhecendo bem o verdadeiro. Foi essa lição maior que nós aprendemos aqui. E nessa noite eu queria mostrar com os irmãos, com base neste texto, buscar diante de Deus a resposta para a pergunta que tem me questionado e eu gostaria que incomodasse você grandemente essa noite, com todo respeito. O que significa para você ser cristão no século 21, na capital de Goiás, chamado Goiânia, onde temos todo esse contraste e essa bagunça que existe em nossa volta. Especialmente agora, e permita-me tocar num ponto que ninguém gosta de tocar, mas quando você abre a Bíblia você não tem como tocar, no ano de eleição, onde os nervos estão aflorados e as pessoas defendem candidato A ou B mais do que Cristo. Para falar a verdade, tem muitos que acham que A ou B é o Cristo que vai salvar a nação. No momento de tanta intolerância religiosa, política, social, como é que é ser cristão nisso aí? Como é que é de fato crer no evangelho nesse contexto? E não estou falando do contexto de você simplesmente vir à igreja aos domingos, sentar aqui, ouvir uma bela mensagem, uma boa música, cantar, levantar a mão, aleluia, e ir para sua casa. Não. Estou falando no dia a dia. Quando você sai daqui, vai para sua casa, enfrenta o seu vizinho, enfrenta o trânsito, vê a realidade, lida com o patrão enjoado, ou com o empregado corrupto, lida com o vizinho que perturba, lida com a intolerância de quem não consegue concordar com você, e quando você se torna intolerante porque você não consegue aceitar que as pessoas podem ter um candidato ou uma opinião diferente da sua, como é que é ser cristão nesse contexto? Permitam-me mostrar para vocês e para todos nós o que Deus tem falado ao meu coração com base na carta de Paulo aos Colossenses. Para falar a verdade, esse texto que eu li para os irmãos, do capítulo 2, versículos 6 e 7, são dois pequenos versos que resumem toda a estrutura de Colossenses. Porque no capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo está mostrando justamente o que a igreja precisa saber para se manter firme diante de um contexto perturbador, diante de uma ameaça onde as doutrinas, os ensinamentos e as práticas são completamente contrárias à verdade. Ele ensina claramente à igreja qual deve ser a posição da igreja, qual deve ser a posição do cristão, qual deve ser a sua posição, a minha posição. E para desde já deixar bem claro, não é nem esquerda, nem direita, nem centro. A única posição é aos pés da cruz do Calvário. O que é ser cristão? O que nós precisamos para sermos igreja nesses dias? Em primeiro lugar, esse texto me mostra o que é tão óbvio, é tão claro, é tão básico, mas é o que é mais negligenciado nos nossos dias de hoje. O que nós precisamos é realmente reafirmar o nosso conhecimento, o nosso relacionamento pessoal com Cristo bíblico. Preste atenção nessa expressão, Cristo bíblico. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 6, ora, como recebestes. E receber aí dá a ideia de quando vocês ouviram, quando vocês entenderam, quando vocês realmente foram convertidos pelo Evangelho, receberam esse Cristo Jesus, ou seja, o Messias, o prometido, aquele que desde o Antigo Testamento a Bíblia vai mostrando e apontando que era Jesus Cristo, que haveria de vir, nascer, viver, morrer e ressuscitar. Esse Jesus que é o Salvador, o caminho, não é mais um dos caminhos, não é um dos profetas, mas é o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus que é o Senhor do universo. Não é um Jesus vendido e nem que se compra. É o Jesus que criou todas as coisas. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Esse Jesus que afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, esse é o Jesus que a igreja precisa. Esse é o Jesus que é o Senhor da igreja. Esse é o Jesus que veio e reconciliou consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. Esse Jesus que na cruz do Calvário expôs ao desprezo todo principado e potestade. Esse é o Jesus que não cabe em ideologia política, que não cabe em conceitualização. É o Jesus que reina e reina eternamente. Esse é o Jesus que é o único dono da igreja. Lembro quando eu era pastor no interior, e deve acontecer aqui também em Goiânia. Quantas vezes batia um palmo, eu ia lá no portão, a pessoa falava assim: eu queria falar com o dono da igreja. Eu falei: pode orar. Ele ouve. As pessoas querem falar com o dono, mas tem muita igreja que tem dono. Tem muita denominação que tem dono. Tem muita religião que tem dono, sim. Nós não. Nós temos o Senhor do universo, que criou os céus e a terra. No capítulo 1, versículo de número 13 a 23, o apóstolo Paulo fala sobre esse Jesus que é a imagem do Deus invisível. E aqui no capítulo 2 ele fala: olha, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor. O apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para uma coisa tão básica, irmãos, que se eu perguntar para todo mundo na cidade, ou a maioria das pessoas que a gente encontra, e a maioria que estão aqui presentes, quem que é o Salvador, vão dizer: é Jesus. Mas será que é o Jesus bíblico que estão crendo? O que nós chamamos a atenção nessa noite, o que eu chamo a atenção dos irmãos, é que a igreja, você, eu, nós, precisamos reafirmar nossa crença e nosso relacionamento pessoal com Cristo Jesus, sendo Ele Senhor da nossa vida. E se Ele é Senhor, significa que eu não tenho direitos a reclamar. Eu não tenho concessões. Eu não tenho se, talvez. Eu tenho apenas, como diz a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se Ele é Senhor, eu não vou ver a minha vida de acordo com o que eu vejo na televisão, de acordo com o candidato A ou B falou que vai fazer ou deixou de fazer. Não vou preocupar com ideologias contrárias ao Evangelho, nada disso. Sabe por quê? Porque Jesus sempre reinou e reinará até mesmo aqui no Brasil. Agora, o que falta é a igreja, eu, você, olharmos para esse Cristo Jesus e termos a coerência de falar o que o apóstolo Paulo diz: vocês receberam? Assim andai nele. Vivei nele, como diz a nova versão atualizada. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim vivei nele. O que falta é afirmarmos que Jesus é Senhor, mas vivemos que Jesus é Senhor. O que falta para a igreja evangélica brasileira, no contexto goiano, o que falta para mim, para você nesses dias, é realmente termos a coragem de vivermos os valores de Cristo Jesus. E não o que eu acho ou deixei de achar, não o que cabe ou não no lado A ou lado B, não o que é mais gostoso de ouvir, porque realmente as pessoas hoje procuram as igrejas, os templos, não para ouvirem a verdade, mas por aquilo que faz coceira nos seus ouvidos. Elas possam terminar o culto dizendo: como foi bom e abençoado, mas a vida não foi transformada. O que falta é compromisso com o Evangelho. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Goiânia está ganhando muita coisa, mas está perdendo a sua alma. Então, meu irmão, em primeiro lugar, nesta noite, eu quero dizer para você, é o que mais nós precisamos, como igreja, é afirmar nossa crença, nossa vivência, nossa convicção de que seguimos o Jesus Cristo, o único Salvador, o Messias prometido, que morreu, ressuscitou e há de voltar, e que está presente em nosso meio. É disso que nós precisamos. E ao afirmarmos isso, olharmos para o Cristo bíblico, porque, para falar a verdade, se perguntarmos quem lê de fato a Bíblia, são poucos nessa cidade. Pegam versículos isolados, fora de contextos, que satisfazem os seus desejos, as suas, não sei o que mais. O que falta é um conhecimento pessoal. E só é possível um conhecimento pessoal de Jesus Cristo, aquele a quem Ele revelar, revelar na sua palavra, através da ação poderosa do Santo Espírito de Deus. Ser cristão não é um jargão,
nenhuma moda. Não pode ser um slogan de campanha política, porque Jesus não cabe dentro dessas coisas. Jesus é muito maior do que tudo isso. Não basta dizer Deus acima de tudo e a vida continuar sem mudança. Não basta dizer que não crê nos milagres, não é? Tem um materialismo arrebentador crescendo em nosso meio. Isso não resolve nada. O que precisa de gente que tenha coragem de afirmar: eu creio no Cristo vivo, que é Senhor da minha vida, e a minha família, a minha casa é erguida, é conduzida, não pelos valores da mídia, mas pelos valores de Cristo Jesus, Senhor do universo. É disso que nós precisamos. Por incrível que pareça, a mensagem para salvar Goiânia nunca vai mudar. Tem que ser sempre a mesma. Jesus Cristo, o Salvador. Mas o Jesus verdadeiro. O Jesus que não se rende aos caprichos religiosos. O Jesus que não cabe preso ao dia de sábado ou de domingo. O Jesus que não pode ser fechado e trancado quando fecha essa igreja e vamos para nossas casas. Mas o Jesus que reina em todos os aspectos da nossa vida. E vou dizer uma coisa para você. Se você fala que crê em Jesus, que ama Jesus, que segue a Jesus, mas não transmite isso numa vivência de amor ao seu próximo, você está crendo em tudo, menos ao Cristo bíblico. E não sou eu que estou dizendo isso. Lê a palavra, que assim está escrito. O apóstolo João diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E se você fala que ama Jesus Cristo, quais são as suas obras de amor que Goiânia tem visto nos últimos dias? Segundo lugar, então, o que significa, de forma bem prática, viver crendo nesse Jesus que é Senhor do universo? Nesse Jesus bíblico, nesse Jesus que venceu a morte, nesse Jesus que não está lá no túmulo enterrado, destruído, azarado, como pregavam os mestres na época do apóstolo Paulo. O que significa então seguir esse Jesus Cristo? Como é que eu posso fazer isso? O apóstolo Paulo, de forma muito simples, ao mesmo tempo profunda, responde isso no versículo número 7. Ele diz: nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O que significa isso de forma bem prática, em palavras bem simples, no nosso dia a dia? Eu gosto de teologia. Eu estudo muito teologia. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Se a teologia não for para transformar a mensagem numa forma que você consiga entender, para que teologia? Por isso que eu gosto das Escrituras. Porque não existe chave secreta, não existe código secreto. Existe um Deus que se revela abertamente nas Escrituras para que venhamos a conhecer a verdade que liberta. Tanto que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E o que significa isso então? O apóstolo Paulo diz: em primeiro lugar, significa que a nossa raiz. Somos enraizados em quem? Em Jesus Cristo. É interessante essa figura, porque lembra que o próprio Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Precisamos rever a nossa raiz. Tem muito crente que louva a Deus no domingo, mas sua raiz está nos seus bens, está na sua ideologia, está na sua posição política, está enraizado neste mundo, e os valores deste mundo falam mais alto do que os valores de Cristo. Paulo diz: não, nele radicados. É disso que nós precisamos. Você precisa ver onde está a sua raiz, meu irmão, porque da raiz vem um alimento. Uma árvore boa, uma árvore frondosa, uma árvore que dá frutos, uma árvore que cresce, uma árvore que é firme na tempestade, ela tem uma raiz sólida, bem firme. Uma raiz que alimenta, uma raiz profunda. E esta raiz, nosso crer aqui, nossa forma de ver aqui, é justamente Jesus Cristo. Eu poderia discorrer com os irmãos aqui vários textos mostrando isso, mas basta me dizer uma coisa. Se a nossa vida não está enraizada em Jesus Cristo e no seu Evangelho, não são frutos bons que iremos dar ao mundo. Se a nossa vida não está enraizada nos valores de Cristo Jesus, onde tudo que nós vivemos a fazer, falar, pensar, demonstrar, não for consequência de uma raiz
sólida, profunda nos valores de Cristo Jesus, nós somos apenas uma sociedade dentre muitas que existem por aí, que proclamam muitas ideias, mas nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta que eu fiz no início, como é ser cristão nesses dias? É você reconhecer Jesus como Senhor e é você ter a sua raiz neste Evangelho, nesse Jesus. Salmo 1 diz, bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Agora, meu irmão, você pode estar do lado do rio mais suculento do universo. Se a sua raiz não for Jesus Cristo, você vai secar. E para nada você vai prestar. Outro aspecto que mostra esse texto ainda nessa segunda parte, significa, como diz o verso 7, que somos chamados para sermos edificados nos ensinamentos e na vida e na obra desse Jesus. Nele radicados e edificados. Lembra aqui do texto de Mateus 7? Aquele que ouve e não pratica as minhas palavras é comparado a um homem imprudente que veio construir sua casa sobre a areia. E veio a tempestade, os ventos fortes. O que aconteceu com aquela casa? Caiu. Mas aquele que ouve e pratica é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E quando vieram as tempestades da vida, os ventos fortes, os alagamentos, essa casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus Cristo é a rocha eterna. Onde você está construindo a sua vida? A sua família, quando aprendemos com o presbítero hoje pela manhã na escola dominical, tem muitas mansões sendo erguidas. Não estou falando de tijolo, não. Estou falando de ser humano. Com seus valores e desejos. Com famílias vivendo e morrendo em prol de conquistas e mais conquistas. Erguem-se mansões. Primeira tempestade da vida. É grande a sua ruína. Porque for edificada sobre a areia. O apóstolo Paulo fala que precisamos ser edificados em Cristo Jesus. Dia após dia sermos construídos, nossos valores, o nosso jeito de ser, de viver, de acordo com o que diz as Escrituras. Mas para sermos edificados de acordo com o que diz as Escrituras, precisamos aprender as Escrituras. Mas parece que Bíblia é um acessório secundário na vida do cristão do século 21. Porque basta algum aí, expert, falar alguma coisa em 30 segundos de vídeo, a verdade está dita. Ainda que essa verdade que foi dita, entre aspas, negue completamente a Jesus como Senhor. E são grandes as suas curtidas e os seus likes. Porque aparecer todo mundo quer. E aqueles que não pensam, seguem sem pensar. E vão engolindo o que nunca foi aceito por Cristo Jesus. E por último lugar, esse texto fala que também é uma vida de conformidade, de confirmação da fé. Diz o texto ainda, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Falar de fé é muito interessante. Tivemos aí há poucas semanas atrás, acho que semana passada, se não me engano, a famosa festa de Trindade, onde milhares de pessoas caminham, de acordo com a sua fé. Falar que o brasileiro tem fé, todo brasileiro tem fé. Agora, fé em quê? A cidade mais evangelizada do Brasil, Goiânia, tem fé em quê? Fé nos seus líderes? Fé nas suas propostas? Fé no seu dinheiro? Na sua conta bancária? Fé no seu político? Fé em quê? O apóstolo Paulo fala confirmados na fé, mas fé na Bíblia só tem um objeto, só tem um alvo, só tem uma razão de ser. É a fé em Cristo Jesus e provinda, vem de Cristo Jesus a todos nós. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. E como tem gente se gloriando por aí, na sua fé, cheia de obras, mas que não são obras de Cristo Jesus. O que a igreja precisa, o que eu preciso, nós precisamos, como cristãos, diante de Jesus Cristo nesse mundo, diante dessa cidade, é expressarmos a verdadeira fé singela e única em Cristo Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, o autor
e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da fé. Porque fé sem Jesus é meramente sentimento religioso, não salva ninguém, pelo contrário, derruba todo mundo. Meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos nesses dias é de realmente avaliarmos se a nossa fé está mesmo em Cristo Jesus. Que isso? A minha fé está em Jesus. Calma. Falar Jesus, falar Deus, aleluia, é um jargão muito natural no Brasil de hoje em dia. É ou não é? Até o ateu fala, sou ateu graças a Deus. É muito fácil. Agora, fé que expressa uma vivência onde a transformação é nítida, onde o compromisso é completo, são poucos. Por acaso, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque fé não é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não deu. Fé não é isso. Fé não é gritar. Fé não é jargão, slogan. Eu lembro de muitos anos, minha adolescência, numa campanha política, fé no Brasil. Fé não é isso. Fé, perante as Escrituras, é a obra poderosa que o Senhor Jesus, através do Santo Espírito, faz em nosso coração, tirando a incredulidade, nos fazendo crer no que é impossível aos olhos dos homens, que Deus se importa conosco. E saber aquilo que o apóstolo Paulo mesmo diz em Romanos, capítulo número 5, se não me engano. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Com Deus. Fé que nos faz crer num Deus que, mesmo sendo nós ainda pecadores, morreu por nós na cruz do Calvário. Fé que nos faz vir aqui hoje e louvarmos um Deus que nos criou, nos redimiu e nos sustenta em todos os aspectos da nossa vida. Isto é fé. Fé que eu não consigo por causa das obras, mas uma vez tendo esta fé, diz Tiago, a fé sem obras é o quê? Morta. Fé que me faz então olhar para a humanidade em minha volta e olhar com os olhos de Jesus, que viu uma humanidade e diz que era como ovelhas que não têm pastor e teve compaixão delas. Fé que me faz agir. E aí ter sim boas obras que foram preparadas por Deus para que nós vivêssemos na prática delas. Isto é fé. Fé que move montanhas. E talvez a maior montanha que a fé tem que mover é o nosso coração duro, que finge muitas vezes que crê e não crê nada. Esta é a fé em Jesus Cristo. E concluindo, qual a consequência de tudo isso? Quando a igreja, que aqui em Goiânia, e todos nós tivemos a coragem realmente de vivermos esse Jesus, de estarmos nesse relacionamento pessoal reconhecendo Jesus como o Senhor do universo, aquele que nos sustenta em todas as áreas, que a sua palavra é o que deve ser seguido, não o que eu acho, deixei de achar. Quando eu tenho essa relação com Cristo, onde a minha raiz está nele, a minha vida é construída nele, a minha fé é uma expressão clara de que eu creio no Cristo, que é Senhor do universo, a consequência é realmente um coração que transborda em ações de graça. Diz o final do versículo, crescendo em ações de graça. Aí sim eu consigo entender o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. A gratidão não é um jargão. A gratidão não é um forjar de religião. A gratidão é um arrebentar de alma, de explodir para fora em louvor e reconhecimento de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a única cura para a igreja evangélica brasileira, goiana, para nós. A única salvação é Jesus Cristo. E Ele reina e há de voltar para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, quero convidar você nesta hora a fechar os seus olhos. A ponderar sobre aquilo que ouvimos aqui nesta noite. O que é ser cristão nesses dias de hoje?
Uns anos atrás eu estava em Moçambique e fui visitar uma escola. Foi num período logo pós-guerra, uma escola grande, que não tinha no seu prédio, 3 ou 4 andares, nem uma janela inteira, que foi bombardeado. E conversando com os alunos, teve um aluno que me chamou a atenção. Ele estava com 15 anos, ainda na 3ª série primária, e devido à fome, à guerra, não podia ir para a escola. Havia perdido seu pai, que foi vítima de um ataque de tropas do governo e dos rebeldes. Eu perguntei para ele: o que você quer que nós do Brasil venhamos a trazer para vocês? Eu esperava uma resposta: traga dinheiro, traga roupa, traga remédio. Ele olhou nos meus olhos e disse: traga esperança. Eu olho para Goiânia, essa cidade precisa de esperança, e crer na verdadeira esperança que é Cristo Jesus. Mas Deus não vai enviar nenhum anjo para fazer isso. Ele chamou a sua igreja, a mim e a você, para vivermos esta fé, vivermos este Cristo Jesus, nesse dia chamado hoje, neste século da agora, nessa semana que se inicia hoje. Ore a Deus para que Deus fale ao seu coração nesse momento. E peça para que o Senhor Jesus lhe capacite a viver nele, para ele e para a glória dele, hoje e eternamente. Vamos orar. Ó Deus, falar ser cristão é muito fácil. Falar vou à igreja é muito bonito. Agora, ó Pai, chegou o momento, aliás, está passando da hora, de pararmos apenas de achar que é bonito, de apenas falar, mas sim de vivermos, ó Deus, o Teu Evangelho. Por isso, nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, após ouvirmos a Tua palavra, que nos ensina claramente que a razão de ser é unicamente Jesus, Cristo Jesus, nosso Senhor, incomoda o nosso coração, ó Pai. Nos leve à ação verdadeira, a proclamarmos a verdade, a levarmos Jesus a este mundo, ó Pai. Ó Deus, ser cristão é um nome audacioso, é ser parecido com Cristo. Será que realmente parecemos com o Senhor, ó Pai? Por isso, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja nesta noite, como igreja que vive Cristo, que tem a sua raiz em Cristo, que é edificada em Cristo, que transborda, que transmite a fé em Cristo, que é grata a Jesus Cristo eternamente. Ó Deus, faça isso. Não que venhamos a merecer, ó Pai, que sejamos especiais, nada disso. Mas pelo amor de Cristo Jesus, que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o Seu reino, um reino de amor, ó Pai. Ó Deus, Tu sabes a história de vida de cada um aqui que está nos vendo nesta noite. Em nome de Jesus, visita cada lar, visita cada família, visita cada pessoa, do mais novo ao mais velho, ó Pai, em nome de Jesus. Que esta cidade seja impactada pela vida de pessoas que têm a coragem de viver unicamente Jesus Cristo, ó Pai. O Teu reino, os Teus valores, a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, usa o Teu povo, tem misericórdia de nós e encha o nosso coração de Jesus Cristo, porque é disso que o mundo precisa, é disso que nós precisamos, e é isso que nós clamamos hoje e para todos sempre. Amém e amém.